Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia, obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Bolsa Família. Um especialista da Scott Consultoria vai comentar sobre o mercado do boi. Vamos falar sobre o mercado do leite também. E vamos falar sobre fertilizante natural para pastagens. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre Bolsa Família. O ministro da Cidadania, João Roma, ele afirmou agora, em pronunciamento lá no Palácio do Planalto, que o programa Auxílio Brasil, que é o sucessor do Bolsa Família, começará a ser pago a partir do próximo mês, ou seja, novembro, e terá um reajuste geral de 20% no valor dos benefícios com relação ao programa que o antecedeu. O ministro disse ainda que o programa permanente, que é o Auxílio Brasil, que sucede o Bolsa Família, esse programa tem um ticket médio, portanto, o valor do benefício varia de acordo com a composição de cada família. Então, existem famílias que estão recebendo menos de R$100 e outras que estão recebendo até mais de R$500. Esse programa terá um reajuste de 20%. E o ministro acrescentou que os 20% de aumento não serão sobre o valor unitário do benefício, mas sobre a execução de todo o Auxílio Brasil, que começa a ser pago em novembro. Todas as famílias classificadas em situação de pobreza e de pobreza extrema, vinculadas ao Cadastro Único dos Programas Sociais, o CAD Único, e ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, deverão receber um valor mínimo de R$400 dentro do novo programa. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drogovic. A Tainá é analista da Scott Consultoria e ela vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá pessoal, eu sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro rápido com as últimas novidades aí no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, no boi gordo, a pressão de baixa continua em função aí do fraco escoamento no mercado doméstico, somando também as programações de abate mais alongadas, o que permitiu que os compradores endurecessem ainda mais as negociações nos últimos dias. Bom, no curto prazo, a redução no apetite das indústrias em comprar tende a continuar pressionando as cotações do lado do mercado do boi gordo. Bom, já do lado do mercado de reposição, o cenário ainda é de paradeira, já que a pressão de baixa aí que observamos no mercado do boi gordo continua afastando os recreadores das negociações, e já em alguns casos, fazendo essas cotações caírem, mesmo que compassadamente. Bom, no balanço semanal, considerando a média de todas as regiões e categorias monitoradas, entre machos e fêmeas aminorados, as cotações recuaram 0,3% na última semana frente à semana anterior. Por hora, diante de todas as incertezas envolvendo o mercado do boi gordo, muitos pecuaristas ainda estão com o pé atrás na hora de repor. Por isso, no curto prazo, a expectativa é de que o mercado de reposição siga esse ritmo de poucos negócios. Por hoje é só, obrigado pela sua atenção e até a próxima. E agora eu vou comentar sobre o mercado do leite. Os preços dos produtos lácteos no mercado externo, de acordo com a plataforma Global Dairy Trade, que é a GDT, elas sinalizam uma recuperação no mercado. Pelo menos é o que afirmou o analista da Embrapa de Gado de Leite, o Lourildo Stock, durante uma reunião mensal de conjuntura do leite, ou seja, do Centro de Inteligência do Leite da Embrapa, que foi ocorrida agora no mês de outubro. O principal fator para a recuperação dos preços e a atividade da economia mundial após a pandemia, segundo o Stock, o ano de 2021 começou com aumentos nos primeiros 4 meses em mais de 23%, puxados pela demanda chinesa. Baixo nível de estoque mundial e por uma menor oferta dos países exportadores. No mês de setembro, a valorização do preço internacional do leite foi de 3,3% em relação a agosto, cotado a um valor bruto de 43 centavos de dólar por quilo,
Segundo o pesquisador da Embrapa, com a vacinação e o controle da pandemia de Covid-19 no mundo, há uma forte recuperação da demanda. O aumento do consumo, principalmente na China, o maior importador mundial de lácteos, vem puxando a cotação para cima. Soma-se a isso o crescimento em menor ritmo da produção dos Estados Unidos, que afeta a oferta. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista em fertilizantes. E nós falamos sobre fertilizante natural para pastagens. Confira. Eu estou na fazenda Engenho de Serra, no município de Bela Vista, de Goiás. E nós vamos participar esse ano da última etapa do projeto Pecuária Pasto, Primeiro Passo. Já são 5 anos que esse projeto existe. E o objetivo desse projeto foi mostrar, em primeiro lugar, que para uma pecuária ser lucrativa, ela precisa passar por uma série de passos. E o primeiro passo é o solo. O primeiro passo é você ter um carinho especial com o solo, ou seja, aplicar calcário na forma correta, gesso se possível, fazer uma adubação de acordo com a análise de solo. E quando isso é feito, o resultado aparece. E aparece aonde? No pasto, no capim, na folha, que é aquilo que o animal precisa. E nesse último ano, nesse 5º ano do projeto Pecuária Pasto Primeiro Passo, uma novidade está sendo colocada em prática aqui na fazenda, que é o uso do Foscal Pro da Rialma Fertilizante. É um produto basicamente novo que existe aí desde 2016 e é um produto, vamos dizer, orgânico, ou seja, é da terra para a terra. E é justamente o que você vai conhecer agora. Esse novo produto que nós estamos falando, ele poderá dar uma ajuda muito significativa ao setor agropecuário brasileiro, principalmente agora que o Brasil está sentindo, os produtores estão sentindo essa crise que nós estamos passando, essa crise do fertilizante e alguns insumos. E o Brasil é altamente dependente desses produtos importados. E por incrível que pareça, nós temos esse produto dentro da nossa casa, que é o Foscal Pro. E para falar sobre isso, eu vou bater um papo com o Marcelo. Marcelo, o que é o Foscal Pro? Toninho, o Foscal Pro é um fosfato natural reativo, remineralizador de solo. É um produto utilizado para fosfatagem, adubação fosfatada do solo. O que a gente quer com esse produto? Pelo fato dele ter uma liberação lenta dos nutrientes, a gente quer fazer na caixa do solo do produtor uma poupança de fósforo. Então o nosso produto é rico em potássio, tem uma grande quantidade de silício. Então dentro do sedimento, que é uma rocha sedimentar, o principal sedimento é a fosforita. O nosso silício é o siltito fosfatado. Ele carrega um pouco de cálcio, um pouco de magnésio, um pouco de manganês. É onde é que a gente fala que ele é um remineralizador de solo. Qual que é a importância desse produto? Principalmente em função de pastagens, a gente quer colocar, como eu falei anteriormente, na caixa do solo pontos de fósforo. Então a liberação desse produto é gradual, ele se dá através do ácido cítrico, pouco mais de 30% ao ano. Então no primeiro ano nós vamos ter 1/3, no segundo ano 2/3 e no terceiro ano então vai ter a solubilização dos 100% desses pontos de fósforo colocados no solo. Bom, trocando isso em miúdos, significa dizer o seguinte, que se eu fizer uma aplicação baseada em análise de solo, tudo corretamente, como manda o figurino, eu vou ter fósforo por 3 anos. Justamente, vai ter fósforo por 3 anos. Então hoje a gente vai pegar a análise de solo, mas via de regra a nossa recomendação como consultoria, o básico seria hoje 2 toneladas por hectare. Então, de acordo com o registro do MAPA, eu vou comercializar esse produto com 7,5%, 8% de fósforo. Mas a gente sabe que na solubilização dele em solo,
A gente consegue entregar um pouco mais do que isso. Então hoje nós teríamos aí, em média, 160 a 200 pontos de fósforo por hectare. Na primeira jogada? Na primeira coisa, assim que a gente aplica. Então nós vamos ter, basicamente, 60 a 66 pontos de fósforo no primeiro ano, a mesma quantidade no segundo ano e a mesma quantidade no terceiro ano. Entendeu? Então, na verdade, quando a gente fala assim em custos, por que eu falo que compensa muito? Porque apesar do nosso produto ser o mais barato ponto de fósforo do país hoje, você pega essa quantidade que você aplicou no primeiro ano e divide por 3. Entendi. Tá. Bom, agora, e os outros nutrientes, por exemplo, fosfato, o nitrogênio? Significa dizer que quando eu, no próximo ano, que eu for fazer uma nova adubação, o fósforo eu não preciso me preocupar com ele, eu vou preocupar só com o nitrogênio e potássio? Sim. Basicamente seria isso. Então a calagem, geralmente a gessagem, isso daí a gente continua a colocar. Em função da análise de solo que o produtor for fazer no segundo ano, ele vai ver que tem fósforo disponível no solo. Então não há necessidade desse custo a mais. Uma das coisas bastante interessantes do Foscal Pro é justamente isso, é reduzir custos, é minimizar custos para o produtor. Porque a gente sabe que na caixa do solo tem a poupança para esses 2, 3 anos para frente. E esse produto é o mais consumido, né? O fósforo é o principal produto consumido, principalmente na pastagem, né? Pela planta, muito importante, então sempre a gente fala, calagem, cálcio e magnésio, são nutrientes essenciais. Gessagem, eu gosto muito da gessagem pelo fato de ter uma certa porcentagem muito boa de enxofre. Além do mais, mantém a umidade do solo e está carreando esses nutrientes para o fundo do solo. Carreando para o fundo, a gente sabe que a boca da planta é a ponta da raiz, sim, claro. Se a gente tem nutrientes no fundo. Então, além de todos esses nutrientes que citei do Foscal Pro, que já está em profundidade, a planta tem um banquete em profundidade. Então, consequentemente, ele está absorvendo, a parte aérea vai ficar muito boa com a adubação nitrogenada também e a potássica. Um fator muito importante, desculpa da gente citar, também é a questão desse siltito fosfatado, que hoje são feitos muitos estudos e a gente está constatando que ele dá uma proteção, uma certa tolerância em relação a pragas e doenças, tanto na parte radicular quanto na parte aérea. Isso também é bastante interessante, inclusive em função de um estresse hídrico. A planta se mantém muito mais verdosa, entendeu? Bom, nós falamos até agora sobre pastagem, mas quando eu parto para agricultura, soja e milho, nós sabemos que hoje a integração lavoura-pecuária é fundamental para o sucesso da pecuária, né? E quando eu falo em soja e milho, a situação é a mesma. Eu vou precisar de mesmo fósforo nessas plantas. É claro que no próximo ano, no próximo plantio, eu vou precisar de nitrogênio, potássio e tal. O nosso produto também é bastante interessante, Toninho, porque é o seguinte, que quando a gente fala em poupança na caixa do solo, ele serve para qualquer tipo de solo e principalmente para qualquer tipo de planta. E hoje tem uma pegada bastante interessante por ser um produto brasileiro, um produto natural, passa pelo processo, a rocha vem, passa pela moagem, pela martelagem, moagem, peneira e vai para o campo. Então não tem processamento químico nenhum, produto natural. Então a gente fala sempre assim, ele é para o solo e para todos os tipos de planta, porque é um nutriente que a planta precisa. Então, em função de cultura, a gente tem sempre um questionamento bastante interessante dos produtores, no que tange é o seguinte, nós temos fósforo em caixa com fosfato natural reativo Foscal Pro da Realma Fertilizantes, ponto. Em função do plantio de culturas anuais, o fósforo solúvel em água, ele é imprescindível. Tem que ter o arranque inicial. Porém, com o fósforo em caixa, a quantidade a ser utilizada do fosfato solúvel em água, o MAP, o DAP, o super simples, o super triplo, qual que seja ele é fundamental, mas uma quantidade muito menor, porque serve só realmente para o arranque inicial de raiz. A raiz explodiu, tem fósforo no fundo para ele comer. Então a economia começa daí. E o resultado, principalmente no pasto, é a parte aérea, que é aquilo que o animal precisa. Exatamente, e carrear de nutrientes. Isso é que eu falo para o produtor, porque essa mentalidade também, Toninho,
São anos e anos que a gente vem falando a respeito de adubação de pastagens. Antigamente, pecuarista tinha muito aquela mentalidade extrativista, né? Hoje ainda tem muita gente, mas está mudando. Mas os filhos estão entrando, estão estudando, são zootecnistas, são agrônomos e estão vendo a necessidade da calagem, gessagem e fosfatagem de pastagem. Isso é fundamental. Fundamental, por quê? Porque se a planta tem comida no solo, ela vai exportar isso para ela. O gado foi e comeu, vai exportar para dentro do rumen, vai melhorar a digestibilidade, as bactérias do rumen. Então, o GMD, o ganho médio, ou mesmo o GPD, o ganho de peso diário, vai aumentar muito mais. Então, ele sai o quanto antes com mais arrobas para ir para o confinamento. Então, isso também diminui o custo, né? E o mais importante disso aí tudo é que quando o pecuarista se torna um profissional e começa a fazer todos os tratos culturais que o solo, a planta exige, com certeza absoluta, ele aumenta a lotação animal por hectare, aumenta o GMD. Isso é fundamental para uma pecuária lucrativa, onde você precisa hoje, queira ou não, ficar no máximo 1 ano com o animal na sua fazenda para poder ter lucro. Então, todo esse processo, para ter um bom animal, para ter um animal precoce, um animal pesado, você tem que, primeira coisa, tratar da comida dele e tratar do solo, que é onde está a pastagem implantada. Fora isso, não tem negócio. E esse produto Foscal Pro é da terra para a terra, né? Exatamente. É um produto, é uma rocha sedimentar. Da terra para a terra. Justamente. E bastante interessante, por ser uma rocha sedimentar, Tony, é uma rocha mole. Tá. Então a gente consegue fazer ele com uma granulometria que passa em peneira de 2 milímetros. O que isso é positivo para o solo? Assim que ele entra em contato com a solução do solo, ele começa a liberação desses nutrientes já citados. Então isso é bastante interessante, porque ele vai liberando gradual. Então a curva é muito interessante. Você coloca ele no primeiro ano, ele só tende a aumentar. Entendi. Até solubilizar dentro desses 3 anos. Então, por ser uma rocha sedimentar, uma rocha mole, é o que o senhor falou. Solo com solo, começa a reação, a gente já tem então a disponibilidade de pontos de fósforo no solo. E depois do intervalo nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre como a alimentação pode auxiliar na rinite. É um minutinho só, nós voltamos já. Só quem dirige uma Ranger sabe a emoção que é domar a raça forte. Chegou a nova Ford Ranger 2022. Aventura na cidade ou no campo. Agora, ainda mais conectada. Com o aplicativo Ford Pass, é a picape mais premiada do Brasil. Vencedora em 3 categorias da revista 4 Rodas. Motor diesel mais econômico da categoria. A mais valorizada na hora da revenda. Líder absoluta entre as top de linha do mercado. Faça um test drive nas concessionárias Ford. E se o seu dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Sicredi, o dinheiro rende para você e para todos à sua volta, gerando crescimento coletivo. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções ideais, taxas justas e atendimento próximo e humano, presencial e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Blackout Zema, um apagão nos preços para você aproveitar.
Ligue o som com uma caixa amplificada Lennox. 10 vezes de R$ 129,90 sem juros. Leve uma Smart TV 32 polegadas Disney HD Samsung em 10 vezes de R$ 174,90 sem juros. Tem Smart TV 43 polegadas Full HD de várias marcas. 10 vezes de R$ 229,90 sem juros. Compre também pelo site. Pra você, por você. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre um tema interessante. Eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e emagrecimento. E nós vamos falar de um tema que todo mundo passa por ele. Todo mundo já teve aí uma rinite. Então nós vamos ver agora como a alimentação ela pode auxiliar nessa rinite. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença. É importante esse tema porque todo mundo aí, né, principalmente com essa mudança de temperatura, né, tem uma rinitezinha, não tem? Isso, bom dia Antônio, bom dia a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É realmente igual o senhor falou, a rinite está principalmente nessa mudança climática, né? Em alguns períodos chuvosos, aí logo em seguida vem o sol, aí a temperatura um pouquinho mais baixa, depois alta. Então essa oscilação de temperatura, principalmente aquelas pessoas que já tendem a ter essa rinite um pouco mais forte, a pessoa acaba sofrendo muito. E a alimentação, ela pode auxiliar bastante, principalmente nos períodos de crise, né? Que é o que nós vamos falar hoje um pouquinho aqui para vocês. O que é rinite? A rinite, Antônio, é uma inflamação da mucosa nasal e da garganta. Ela vai produzindo muco, então a pessoa ela acaba ficando muitas das vezes até um pouquinho com falta de ar e muita coceira, principalmente na parte da região nasal. E essa mucosa também acaba tendo uma irritação na parte dos olhos, onde começa a lacrimejar. Então nada mais é do que uma inflamação da mucosa da via aérea. Ou seja, o nariz fica escorrendo, Exatamente. O olho fica saindo água e toda hora tem que estar limpando o nariz e é isso tudo? Exatamente. O corpo ele acaba, vamos dizer, absorvendo um pouquinho essa umidade, por isso que tem essa coriza, essa irritação muito grande. Bom, então, se a pessoa começar a se alimentar de uma determinada forma, pode melhorar isso aí. A alimentação, ela auxilia na rinite. Lógico que ela não vai curar, né, a rinite, mas ela acaba auxiliando principalmente nos processos mais críticos, onde a pessoa realmente está com essa alergia bem mais acentuada. E principalmente nesse tempo, né, na questão da temperatura, que está tendo uma oscilação muito grande. Então, pelo fato, Antônio, da rinite ser uma inflamação, o primeiro ponto que a gente tem que observar e começar a fazer é uma alimentação anti-inflamatória. Aí, o que é uma alimentação anti-inflamatória, né? Principalmente em períodos de crise, a pessoa deve evitar, eu falo que é muito difícil a gente tirar, excluir, né, durante um tempo, mas pelo menos evitar produtos que tenham uma maior quantidade de sódio, principalmente aqueles embutidos, como salsicha, presunto, salame, até alimentos com muita quantidade de sal, de sódio, porque na rinite o nosso corpo já está retendo a umidade. Então, se você ainda for consumir mais sal, mais sódio, você vai ter esse aumento bem maior de coriza, olho lacrimejando. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar e retirar ou evitar são esses alimentos. Um outro ponto muito importante é aumentar a hidratação. Se ao longo do dia você tem o costume de beber de 2 a 2,5 litros por dia, o ideal seria você aumentar até 500 ml para poder minimizar esses riscos, né? Esses sintomas que a rinite acaba causando.
Então o negócio é jogar o sal fora. É diminuir a quantidade de sal, de sódio na alimentação. Principalmente pessoas que utilizam aqueles temperos prontos, industrializados na refeição, aquilo acaba realmente sendo um veneno. Preferencialmente utilize temperos naturais, como ou pimenta, orégano. O açafrão é um alimento anti-inflamatório, então nessa época pode utilizar à vontade. Lembrando que para o açafrão fazer efeito, Antônio, ele não pode ser cozido, né? Ele tem que ser jogado na finalização do preparo. Então, se você vai fazer um frango, vai fazer um arroz, coloque por cima. Não refogue junto ao alho, a outro tipo de tempero, porque senão ele acaba perdendo o efeito que deve ter. Ontem eu fui a uma reunião, ontem à noite, e tinha muita gente lá, ar-condicionado ligado, sentou uma pessoa do meu lado, mas foi assim, 5 minutos já começou. Nariz escorrendo, ele falou, nossa, rapaz do céu, eu não aguento ar-condicionado e vou ter que ficar aqui. E aí, por incrível que pareça, começou a escorrer lágrima do olho, e esse cara já começou a ficar apavorado, levanta, vai no banheiro, pega, limpa o nariz. Eu falei, puxa vida, esse cara aqui, será que ele está com Covid? Eu já fiquei morrendo de medo, né? Quer dizer, eu já estava sem máscara, aí bequei, já botei a máscara, mas ele falou, não é, rapaz, cada vez que eu entro em ar-condicionado é um problema sério. Deve ser isso, né? É porque o ar-condicionado, ele tira a umidade do corpo, então tem essa probabilidade também. E algumas rinites, Antônio, também é causada por processo alérgico. Então as pessoas, algumas não podem, não é só questão climática, questão de poeira, de ácaro, elas potencializam. Então o ideal também é procurar um especialista para ver se sua rinite é voltada mais para a questão de climática ou para a questão realmente de alergia. Durante o processo crítico da rinite, Antônio, o ideal também é retirar leites e derivados. Tanto o leite quanto derivados, eles aumentam a produção de mucosa. Então a pessoa ela vai acabar ficando um pouquinho mais inflamada e tendo esses sintomas que são corriqueiros realmente da rinite. E pode usar e abusar de temperos como alho, cebola, salsinha, coentro e açafrão. Todos esses temperos naturais, eles produzem uma substância que diminuem a mucosa inflamatória do organismo. E a gente também pode utilizar, principalmente no período noturno, um suplemento chamado glutamina. A glutamina, ela melhora tanto a via respiratória quanto a via intestinal. Então, se a gente tem um intestino bem nutrido, bem tratado, além da alimentação com a suplementação, o restante do corpo também ele tem uma resposta muito boa. E essa resposta ela vai diminuindo esse processo inflamatório da rinite. O problema é a gente seguir tudo isso, né? Porque se a gente seguisse realmente uma alimentação balanceada, tudo certinho, como manda o figurino, tal, a gente eliminaria uma série de remédios, né? Que Exatamente. A gente faz uso. E com certeza absoluta a gente teria um organismo mais saudável. A verdade é que, de maneira geral, acho que todo mundo, assim, meio sem exceção, é bem relaxado, né? Mas a pessoa que realmente tem a vontade, tem a força de vontade, às vezes acaba sofrendo com isso, Antônio, vale realmente fazer o esforço, porque é um hábito que tem que ser mudado. Um dos exemplos, eu sempre gostei de refrigerante, adoro refrigerante, sempre. E eu percebi que, ultimamente, já uns 5, 6 meses aí, eu venho tirando paulatinamente. E, por incrível que pareça, melhorou muito o organismo, viu? O refrigerante em si, ele não traz benefício nenhum, né? Tem muito açúcar e muito conservante. Então, quanto menos ingerir, acaba sendo melhor. Tá certo. Bom, eu conversei com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, ela é especialista em nutrição esportiva e emagrecimento e vem fazendo aí um belo de um trabalho na sua vida profissional. Carolina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá? E eu tenho certeza absoluta que você vai voltar mais vezes aqui para falar sobre temas interessantíssimos. Um abraço, muito obrigado. Obrigada, Antônio, obrigada a todos. E se você quiser mais informações, anota aí. O endereço da Carolina é @NutriCarolChaveiro. @NutriCarolChaveiro. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. O programa de hoje já chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a vida faz a riqueza
depender fundamentalmente de duas palavras: trabalho e poupança. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e que Deus nos abençoe. Tchau. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade e o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.